Fala pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouco sobre Riba de Mouro. Fica lá no Conselho de Monção. A gente foge um pouco do nosso percurso que a gente estava fazendo nos nossos caminhos do norte, mas tem muito a ver, porque a gente acabou passando por um lugar ali pertinho, que depois a gente vai acabar falando, que foi Lamas de Mouro. Uma pessoa que me conhece lá no trabalho fez um comentário interessante. Então, a colega lá falou que os pais são de Portugal. Então, o pai é dessa região, de Riba de Mouro. E aí eu fui pesquisar o, a região, fui pesquisar o lugar, a freguesia, etc. Então, assim, são conceitos que a gente não tem muita ideia. Portugal tem a questão dos concelhos, que seriam mais ou menos os nossos municípios, de forma, né, a proporção, né? Tem as freguesias. Bom, eu só consigo relacionar os nossos bairros, né? E tem as aldeias, né, que são lugares, pequenos lugares. Aí seriam para nós os nossos subbairros. É claro que a densidade demográfica lá é bem diferente da nossa, então tudo é muito bem espaçado, muito bem definido. Então você sabe muito bem quando tem aqui uma aldeia ou outra. Aqui está tudo muito junto, né? A conurbação aqui é muito grande, principalmente nos centros urbanos. É claro que você, quando tem um município mais para o interior, você vai ter uns lugares chamados distritos, que são bairros mais afastados, que não tem nada a ver com o conceito de distrito que eles usam lá em Portugal. Riba do Mouro é uma freguesia que pertence, no caso, a Conselho de Monção. Então ali tem mais ou menos aproximadamente 986 habitantes, tá? É um lugar que tem essas características dessa paisagem da Serra da Peneda, inclusive, né? Que tem campos de cultivo, de milho, tem a questão da vinha, né? Da produção do vinho. E o que carrega em comum o nome é o Rio Mouro, né? A gente vai tentar entender o nome, a origem desse nome. Não é um rio assim navegável como outros que a gente passou e conheceu, né? É um rio de leito pedregoso, tal, sinuoso, então, enfim. Mas ele dá nome ao lugar. Basicamente, a economia tradicional, então, seria a agricultura do milho, né, que eu pesquisei aqui. Pode ser que tenha outras atividades de subsistência ali, entendeu? A gente está falando isso de um aspecto muito externo, né? Então, assim, quem mora lá sabe melhor o que acontece ali. Tem também a questão da pecuária, né, do gado e da vinicultura, e pronto. Aí a gente vai estar falando da casta do Alvarinho, né, que é muito conhecido tanto em Portugal como na Galiza. Riba do Muro tem essa questão também, que é a proximidade com a Galiza. E é inclusive ali, na questão até mesmo de estudos, tem muitos vídeos que vocês vão encontrar no YouTube hoje, que fala de um dialeto próprio falado ali, que é uma forma de falar, que tem muitos arcaísmos, tem muitas formas de pronunciar que diferenciam de outros falares de Portugal. Então, assim, é muito interessante é, esse essas pronúncias que ficaram ali guardadas ali em Riba de Mouro e que, quando você escuta, soa muito bem os falares galegos. Mas aí a gente está falando, eu estou pensando aqui num galego que não foi corrompido por esse castelhanismo que temos atualmente. Então, podemos imaginar os falares de uma Galiza mais tradicional, anterior a essa invasão de castelhanismos e dessa própria escrita, dessa invenção dessa ortografia que, na verdade, só serviu para acelerar o castelhanismo dentro do galego. Bom, vamos dizer que ele tinha uma civilidade, um castelo. Tinha ali um castelo medieval, que seria, no caso, ali uma região de proteção com a fronteira. Não vi nenhum tipo de ruína atualmente. Então, assim, o que foi desse castelo e se existiu ou não, não sei, né? Muita coisa que acontece nesses períodos medievais é que esses castelos eram reaproveitados, né? Perdiam a função protetiva, as pessoas já tinham ali as pedras cortadas e aproveitavam para fazer outras coisas, uma igreja, uma casa, um solar, entendeu? Então, se houve realmente um castelo ali, aí depois vocês têm que dizer se realmente tem ruínas em algum lugar ou se isso é realmente apenas uma lenda, né? Então, na verdade, aqui tem documentado é que desde o ano de 1258, igrejas que pertenciam ao bispado de Tui. Então a gente está falando ali já de um período, mesmo que era já reino de Portugal, as igrejas ali ainda faziam parte
da Galiza, né? Assim, o clero atendia aos mandos do bispado de Tui. Portanto, o Riba de Moura é um espaço que vai unir desde de um período assim, mais ou menos medieval, tradições agrícolas, pastorícias, um patrimônio arquitetônico ali, daquelas igrejinhas, né? E as pessoas normalmente vão ali para buscar aquelas paisagens serranas e aquela beleza natural. As pessoas vão ali mais para ter aquele encontro com a natureza realmente e com algumas tradições que são bem típicas e características dali, né? Que são aquelas casinhas de pedra, tem toda uma história ali das pessoas que no inverno iam para as áreas mais baixas e no verão iam para as áreas mais altas. Então, tem muita documentação, tem muito vídeo que fala sobre isso. Aí depois vocês vão olhar, olha lá, procura no YouTube que vocês vão ver. Claro que essas atividades não se fazem mais hoje, né? Mas as casinhas estão lá para poder contar as histórias. Basicamente o que eu vi, então era isso, era Mor, depois vai para São Pedro de Mou, São Pedro de Riba de Mouro, agora fica só Riba de Mouro, né? Riba, que a gente sabe mais ou menos, né? Riba acima, tal. Agora, a questão do Mouro é que vem a polêmica, né? Então eles vão trabalhar muito com as lendas, né? Tem uma lenda de um emir, de um governante mouro, ou seja, muçulmano, a palavra seria mais ou menos essa, islâmico, chamado Jusão, né? Jusão já seria um aportuguesamento. Então ele seria o mandante ali da região e nessa lenda ele se converte ao cristianismo e daí que as pessoas vão batizar o nome daquele riacho, aquele riozinho ali, como Rio Mouro. Né? Poderiam ter dado o nome dele, né? Mas deram o nome de Mouro. Então, assim, para mim não pegou bem, porque se realmente fosse em homenagem a ele, teriam dado o nome da pessoa e não simplesmente Rio do Mouro ou do Islâmico, né? E aí a gente tem que entender que nós estamos ali do norte, né? Entre norte de Portugal e Galiza, Mouro tem um outro sentido, que são relacionados a seres encantados, seres míticos, seres sobrenaturais, né? Então, eles têm características que falam muito desses lugares. E a palavra Mouro a gente vai encontrar em várias partes, tanto do norte de Portugal como da Galiza, mas é bem claro que não está no sentido de atribuição do Mouro islâmico, né? Esse Mouro, a palavra Mouro vem de Mauros, que vem de Mauritânia, né? Então, as pessoas que vinham do norte da África atual, depois que vai se transformar em Maghreb. Então, as pessoas que vinham fazer comércio da região da Mauritânia romana, né, eram chamados de Mauros. Então, essa palavra chega na Península Ibérica, então todo mundo que vinha do norte da África era chamado de Mauros, e com o tempo vai ser chamado de Mouro. Né? Mas esse elemento Mouro, eu acho que não tem muito a ver, não se aplica muito ao caso do norte, tanto no norte de Portugal como na Galiza. Nesse caso, então, seria mais esses seres antigos e seres misteriosos que estavam associados aos povos pré-romanos. Né? Então, eles seriam seres dotados de poderes mágicos, conhecimentos secretos, que guardavam, sei lá, tinham guardiões de tesouros escondidos, em sepulturas, que estavam ali nas mármoras, ou seja, ou nos castros, ou nas grutas, ou sob a terra. É mais ou menos isso. Não é à toa que sempre a gente vai encontrar um lugar com esses nomes, né? Ponte da Moura, Fonte da Moura, Castro dos Mouros, então está mais nesse sentido. Também no norte de Portugal e na Galiza, frequentemente são descritas as mouras como mulheres de uma beleza sobrenatural, encantadas, que podem conceder riquezas ou, pelo contrário, amaldiçoar quem as perturba. Então, tem esse sentido aí desse imaginário popular. Então, na minha opinião, esse Rio Mouro não estaria relacionado a nenhum emir islâmico, mas sim a uma tradição pré-romana. Bom, quem já foi lá para o Gerês, ou Jurês na Galiza, né? Mas é Gerês mesmo, quem vai ali na Serra da Peneda, aquela região montanhosa, vai ver que já é difícil ir de carro. Imagina aí no ano 711, 740, os Omíadas tentando chegar naquele lugar, né, para conquistar. Não é que houve resistência militar ou nada disso. Não é porque não houve interesse realmente. Era difícil de chegar com cavalos ou com mulas, enfim. Então, eram vazios demográficos e as grandes cidades, as cidades importantes não estavam ali. Então, simplesmente isso, né? Então, se
Havia uma demarcação do Império Omida para aquela região, era só realmente no papel, porque interesse realmente de ocupação, aquilo ali ficou muito baixo. Então, por isso que eu acho que uma pessoa de procedência islâmica ficar ali, naquela região ali de Ribamoro, acho pouco provável. Resumindo assim, tanto Riba de Moro como Lamas de Moro ali do lado ali, são lugares bucólicos, são lugares para o pessoal, né, botar a mochila, botar ali uma garrafinha de água e fazer aquele passeio, andar pela natureza, tirar umas fotos, né, curtir realmente a ecologia. É mais para isso mesmo, não é aquele passeio de vitrines, não é um passeio de ruas, de prédios, é aquele lugar realmente para você ter aquela conexão realmente com um espaço rural, né? E respeitar sempre o modo de viver das pessoas, né? A gente também tem que ter uma ideia daquele imaginário que a gente vê nas fotografias, nas imagens, e o que é o mundo real. Então, não vamos achar que hoje as pessoas que vivem ali moram naquelas casinhas de pedra, como se fossem os hobbits do passado, né? Com aquele imaginário de pessoas vivendo debaixo da terra. Não é mais isso, tá, gente? Então, não vamos surtar. Como qualquer outra parte de Portugal, vão ter as suas festas, vão ter suas romarias, a festa de São Pedro, a festa de Santo Antônio do Vale dos Poldros. Depois eu vou falar um pouco sobre o significado etimológico da palavra poldros. Festa de Nossa Senhora da Assunção, festa de Nossa Senhora da Saúde, festa de Nossa Senhora das Necessidades. Tem ali a gastronomia típica, que é o cabrito à moda da serra, artesanato, tamancaria, cestaria, latoaria, que é o trabalho feito com lata, tecelagem em linho. Então, muito lugar para você conhecer. Depois eu vou voltar para falar um pouco da etimologia de cada um desses lugares, valeu? E a gente vai entender que cada um desses lugares, esses nomes, vão se repetindo tanto em Portugal como na Galiza. Então, a gente vê aí os laços linguísticos que temos entre Portugal e Galiza através da hidronímia, através da toponímia. Valeu, galera. Tchau.